Pronto. Bom, João, vamos lá. Tipo de sujeito. Esse assunto é para a prova do pessoal do 7º ano. Ana Letícia e João Vitor, tá bom? Vamos lá. Existem 5 tipos de sujeito. Quais são eles? Sujeito simples, composto, indeterminado, sujeito oculto ou inexistente, oração sem sujeito. O que é um sujeito simples? É quando apenas uma pessoa ou uma coisa estão fazendo a ação. Por exemplo, dá um exemplo aqui. João foi à feira. Aí nós vamos ler a frase. João foi à feira. Quem foi à feira? João. Então, aqui o João é o meu sujeito simples. Se eu colocasse aqui, o macaco come banana. Aí eu pergunto, quem come banana? O macaco. Se só tem uma pessoa ou uma coisa ou alguém fazendo a ação, se só tem um, então é um sujeito simples. E o restante que fica da frase nós chamamos de predicado. Muito bem. Então, depois que eu tiro o sujeito da frase, tudo o que sobra é chamado de predicado, tá bom? Sujeito composto, quando 2 ou mais fazem a ação. O macaco e a baleia são amigos. Olha só. Meio inusitado, né? O macaco e a baleia são amigos. Mas quem é amigo? O macaco e a baleia. Eu estou citando o macaco e estou citando a baleia. Se eu cito 2 ou mais, se chama sujeito composto, tá bom? E o sujeito indeterminado? Sujeito indeterminado, nós não sabemos quem está fazendo a ação. E sempre começa com um verbo. E esse verbo sempre termina com an. Como assim, tia? Olha só o exemplo. Fizeram uma bagunça. Tá vendo aqui? Começou com o verbo? Começou. Ele terminou com an? Terminou. Aí você lê. Fizeram uma bagunça. Mas quem fez a bagunça? Eu não sei. Eu só sei que fizeram a bagunça. João, falaram mal de ti. Aí você me pergunta, mas quem te? Ah, João, não sei. Só sei que falaram mal de ti. Nesse caso, ele é um sujeito indeterminado. Por quê? Porque nós não estamos sabendo quem fez a ação. Eu só sei que a ação foi feita. Só não sei por quem. E quais são as dicas para identificar? Sempre vai começar com um verbo. E sempre esse verbo vai terminar com an. Tá bom? Falaram, fizeram, comeram, mexeram, disseram. Tudo é um sujeito indeterminado, tá bom? Sujeito oculto, ele vai estar escondido atrás do verbo. Ih, mas eu não entendi, como assim? Olha só. Olha o exemplo. Levei meu cachorro para passear. Levei meu cachorro para passear. Cadê o sujeito? Que tipo de sujeito é esse? Um sujeito oculto. Mas por quê? Olha aqui. Levei. Quem levou? Eu. O sujeito não está escondido atrás do verbo? Tá, né? Ó, esse aqui é o verbo. E o sujeito está escondido atrás do verbo. Levei meu cachorro. Eu levei. Mas não está aparecendo aqui. Eu levei. Não é necessário colocar o pronome aqui. Eu só coloquei levei. Então, sempre o sujeito oculto, ele vai estar escondido atrás do verbo. Levei meu cachorro ao médico. Fizeram, ou não, fizeram não, desculpa.
Faremos, por exemplo, né? Faremos uma grande festa. Quem? Nós, né? Então, sempre o sujeito, no caso do sujeito oculto, vai estar escondido atrás do verbo, tá bom? O sujeito inexistente ou oração sem sujeito, há 3 tipos para identificar. Quando ele está falando de fenômeno da natureza, por exemplo, choveu muito essa manhã, oração sem sujeito. Por quê? Porque eu estou falando de um fenômeno da natureza. Trovejou muito na madrugada, oração sem sujeito. Por quê? Porque eu estou falando de um fenômeno da natureza. Se tiver um verbo haver ou um verbo fazer, também é um fenômeno da natureza. Por exemplo, havia muitos meninos. Eu comecei com o verbo haver. Já sei que, tia Paula me diz, verbo haver é uma oração sem sujeito. Faz tempo que não te vejo. Começou com o verbo fazer. Já sei que é uma oração sem sujeito. Por quê? Porque oração sem sujeito é quando fala de fenômeno da natureza, quando começa com o verbo haver ou quando começa com o verbo fazer. Então, ficou claro os 5 tipos de sujeito? Simples, apenas um fazendo ação. Composto, 2 ou mais fazendo ação. Indeterminado, sempre vai começar com o verbo. Sempre esse verbo vai estar com essa terminação an. E indeterminado a gente nunca sabe quem fez. Diferente do oculto. O oculto eu sei quem fez. Mas ele está o quê? Escondido atrás do verbo. Tá bom? Então sempre você vai perguntar assim: levei quem? Eu. Levou quem? Tu. Levamos quem? Nós. A gente tem que estar perguntando, querendo saber qual é o pronome que está escondido aí, tá bom? E oração ou sujeito inexistente, oração sem sujeito, fenômeno da natureza, verbo haver e verbo fazer. Agora vamos estudar os predicados. Deixa eu apagar aqui. Tipos de predicado. Já encontramos os tipos de sujeito. Agora vamos tentar identificar os tipos de predicado. Existem 3 tipos de predicado: predicado nominal, predicado verbal e o verbo nominal, tá bom? Aí eu vou ensinar agora como vamos identificar cada um deles. Alguma dúvida, Matheus? Não. Terminou? Vamos lá. Só terminar aqui, a gente conclui, tá? Vamos lá. Predicado nominal. Predicado verbal. E o verbo nominal. Quando é que tem um predicado nominal? Quando não tem ação sendo feita na frase. Você pode até localizar um verbo, mas não tem uma ação, ele pode ter um estado. Olha só. Paula ficou triste. Aí eu vou localizar logo o sujeito. Quem ficou triste? A Paula, né? Esse aqui é o meu sujeito simples. O restante todo é meu predicado. E que tipo de predicado é? Nominal. Mas por quê? Porque eu não tenho ação nessa frase. Eu tenho um estado. Ela ficou triste. É o estado dela. É como ela está. Aqui a Paula não está fazendo ação nenhuma. Ela só está em um estado. Esse verbo existe. E sempre vai existir verbo num predicado nominal. Tá? Mas ele não vai estar fazendo uma ação. Tá bom? Olha só, a menina está doente. Quem está doente? A menina. A menina é o meu sujeito simples, o resto tudo é o meu predicado. Qual é o verbo nesse predicado? Estar. Mas estar não está fazendo ação.
é só um estado que ela está. A menina está o quê? Doente. Então é o estado dela. Quando eu estou falando em estado e não ação, é um predicado nominal, diferente do predicado verbal. A menina fala muito. Ó, sujeito, a menina, predicado, fala muito. Qual é o verbo? Fala, falar. Fala de falar. Ela está fazendo uma ação, ela está falando. Nesse caso, é um predicado verbal, por quê? Porque ela está exercendo uma ação. A menina corre rápido. Ó, novamente, ela está fazendo o quê? Correndo, é uma ação dela, né? Quando eu tenho no meu predicado uma ação, ele é um predicado verbal. No predicado nominal, eu posso ter o verbo. Ter ou não ter o verbo não indica necessariamente se é um predicado nominal ou um predicado verbal. Eu tenho que saber fazer a análise dessa frase. Se é um estado, é um predicado nominal. Se ela faz uma ação, é um predicado verbal. E o verbo nominal une as duas coisas. A menina está triste. Logo, comeu chocolate. Olha, tá vendo? Quem está triste? A menina. Eu tiro o meu sujeito. Tudo isso aqui é o predicado. Aí você vai analisar. Olha como a interpretação é importante. A menina está triste. Um estado. Logo, comeu chocolate. Uma ação. Tá vendo? Um estado seguido de uma ação. Nesse caso, eu tenho duas situações juntas no predicado. Predicado, verbo nominal. Quando eu tenho as duas coisas juntas no mesmo predicado, predicado, verbo nominal. Relembrando, voltando, recapitulando. Predicado nominal, quando fala em estado. Pode ter verbo, mas ele vai estar falando em estado. Como eu estou, como ela está se sentindo. Predicado verbal, o verbo sempre vai estar exercendo a ação. E o predicado verbo nominal, ele vai estar num estado e também exercendo a ação. As duas situações em um predicado. Vamos exercitar? Entendeu?